Eram 4:30 da manhã, quando os primeiros feirantes começaram a armar as tendas. No mercado municipal, a feira dos verdureiros começava cedo, mas a penumbra ainda era densa e se alastrava em sombras que o vento movia, ora das árvores, ora das lonas sobre as barracas, e depois acalmavam conforme o vento corria. Uma brisa extremamente fria soprou de repente, assobiando, desaquietando as folhas das árvores e as sombras. Dentre elas, distinguiu-se o vulto de uma mulher magríssima e corcunda, se aproximando, coberta de trapos esvoaçantes. Ela vinha com uma das mãos cobrindo o rosto, como se chorasse. A outra segurava um machado. Um dos feirantes percebeu-a antes que os outros, e largando de sua tarefa, foi oferecer ajuda. Parou diante dela, e antes que falasse qualquer coisa, a mulher descobriu o rosto, totalmente descarnado, e com as duas mãos, ergueu o machado. Em seguida, um grito lancinante de horror ecoou por todo o mercado, e o feirante tombou morto. Nenhum dos feirantes viram o que aconteceu. Segundo eles, o homem teria se afastado de sua barraca e parado de repente como se visse algo. Depois gritou e caiu morto. Seja lá o que tenha visto, o matou de terror. Alguns anos depois, aconteceu uma situação parecida. Dessa vez, a uma senhora. Chovia forte naquele dia, e as pessoas se estreitavam em volta das barracas, buscando não se molhar. A mulher escolhia alguns milhos verdes. Tinha terminado de pagar, quando, sem explicação, deixou o feirante que lhe estendia o troco e seguiu, como presa a um transe, até um ponto onde não havia ninguém, e com olhar fixo, parou no meio do caminho. Assim, petrificada de imobilidade, arregalou os olhos numa expressão de terror e não conseguiu gritar. Caiu, com a expressão ainda estampada na cara, sufocando. Chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Outras ocorrências semelhantes e sem explicação terminaram por dar ao lugar o estigma de amaldiçoado. E por esse caminho, depois de mais de um século funcionando, o antigo mercado municipal foi desativado. Nos anos seguintes, seria invadido por vândalos, por drogados. Inclusive, muitos deles morreram por lá mesmo. Não se sabe em que circunstâncias. A construção resistiu bravamente por 3 décadas, mas ao final desse tempo, estava reduzida a escombros. O que importa realmente é que o espaço seria transformado em um belíssimo teatro e que em pouco tempo, a descarnada ganharia um novo lar. Contam que nos tempos mais antigos, havia um costume peculiar no interior do Nordeste. Quando recebiam visita, as casas serviam o melhor do que tinham para os hóspedes, mesmo que isso lhes custasse não ter o que comer nos dias seguintes. Entretanto, em alguns casos, essa gentileza era levada ao extremo. Aliás, em alguns casos não. Neste caso em particular, que originou uma maldição. Servia-se carne aos forasteiros e ossos para os filhos, a fim de que os estranhos se sentissem realmente homenageados por este lar. Isso está além dos limites da boa acolhida, como todos devem concordar. De fato, há muito tempo na cidade de Lavras do Rio Doce, havia uma senhora viúva, mãe de 6 filhos e herdeira de uma fazenda de gado, portanto, riquíssima. Porém, o que mais chamava a atenção dessa mulher era, sem dúvida, a generosidade com que recebia visitas. Escolhia o melhor gado para o banquete, servido na louça mais fina da casa. Os filhos, porém, comiam no chão. Melhor, roíam os ossos atirados, segundo a recomendação dela pelas visitas, depois que comia a carne, mesmo que houvesse de sobra para que todos ficassem satisfeitos. Assim, as crianças eram obrigadas a se submeterem a essa crueldade em nome da obediência.
O que a viúva não percebia é que gerava constrangimento maior para as visitas que para os de casa. E por isso, aos poucos, os hóspedes foram rareando e, com o passar do tempo, quase ninguém a visitava mais. Ofendida em sua vaidade, a mulher que se julgava generosa quando era apenas cruel e egoísta, decidiu caprichar quando viesse a próxima visita. Não demorou a chegar o dia em que sua maldade a amaldiçoaria para sempre, a ela e aquele lugar. Uma caravana de viajantes passou a noite pela fazenda e pediu arranjo. De muito bom grado, foram recebidos. Na manhã seguinte, a anfitriã insistiu para que ficassem para o almoço, tanto que eles não tiveram como recusar. Ela levantou cedo, enviou 5 filhos mais velhos à cidade para comprar ingredientes dos quais ela não precisava. Eles sabiam disso, mas não contestaram e apenas cumpriram a tarefa. A viúva os viu se afastarem pela janela da cozinha, enquanto amolava facas ao lado da criança mais nova, de 5 anos. Hoje, ela mesma prepararia o almoço, e seria inesquecível. Enquanto isso, os hóspedes cavalgavam ao longo da fazenda, desfrutando o passeio, enquanto a viúva estava se empenhando nos preparativos. A fazenda era imensa. Tinha terra a perder de vista, dividida entre imensos pastos de gado, paióis de feno e milho, e mais distante de onde estavam, os forasteiros em seus cavalos, a casa grande. E foi de lá que ouviram um grito lancinante, seguido de um golpe surdo, acompanhado do som de um corpo tombando. Os forasteiros avançaram para lá a franco galope, e quando quase já alcançavam a parte da casa em que ficava a cozinha, a viúva apareceu na porta, com um machado na mão, inteiramente ensanguentado. Sem se afetar, explicou que não precisavam se preocupar, que estavam cuidando do almoço. Contudo, não tinha como não causar desconforto aquela imagem tranquila, tingida de vermelho, com o machado em punho. Sobretudo, quando começou a escorrer um sangue viscoso por baixo da porta fechada atrás dela, que falava sem se dar conta desse detalhe. No momento, o olhar insistente e assustado dos forasteiros denunciou o detalhe e ela também olhou e entendeu o que eles viam. Então, ela explicou imperturbável: "Eu mesma é quem abato a carne por aqui. Os meninos me ajudam às vezes, mas hoje eles precisaram sair." Aliviados, os hóspedes sorriram, convencidos da coragem e da disposição da viúva. Era uma mulher alta, magra com seu avental enorme, um rosto comprido e expressão decidida. A cavalgada prosseguiu e a anfitriã retomou sua tarefa. O almoço demorou além do previsto. E só ao cabo das 3 horas, com os filhos já em casa e a cozinha limpa, é que os hóspedes se acomodaram em volta da mesa, onde fumegava uma enorme panela de guisado. Os filhos, como de costume, se recolheram a um canto no chão da cozinha, sem prato ou talher. Esperavam os ossos que jogariam para eles. Entretanto, não comeriam hoje, e nem nunca mais naquele lugar, destinado ao fim em nome de uma maldição. De fato, os comensais foram servidos sem entender por que não estavam todos à mesa quando havia espaço. No chão, os meninos se entreolhavam, dando por falta da menininha mais nova, mas sem se atrever a perguntar. A anfitriã se apressou em explicar: "Aqui a visita come primeiro, as crianças comem do que sobrar." A simpatia sumiu dos rostos imediatamente. Eles olharam as crianças e, pela primeira vez, perceberam que viviam em uma condição miserável, sob tutela de uma mãe cruel. Se entreolharam indignados, mas diante dos pratos cheios de carne, diante da fome que estavam sentindo, esqueceram a empatia e desistiram de se retirar. Começaram a comer. Pensaram em sugerir que ela convidasse as crianças à mesa, mas a voracidade com que se atiravam à comida os impedia até mesmo de falar. As crianças esperavam os ossos, inquietas, olhando aos lados para ver se encontravam a irmãzinha. Em um momento, um dos homens lambeu um ossinho até deixá-lo limpo e percebeu
que era formado por 3 ossinhos articulados, como os de um pequeno dedo. Cuspiu de volta no prato, assustado. Os companheiros seguiam devorando tudo, com selvageria, e ele tentou se convencer do absurdo que estava imaginando. Engoliu em seco e, desencorajado de continuar comendo, perguntou à mulher que tipo de carne ela havia preparado. A mais nobre que nenhuma mãe jamais serviu, respondeu ela, orgulhosa, de pé a um canto da mesa. E qual seria tão nobre proteína, gentil senhora? Insistiu o homem, enquanto os demais, como possuídos de um frenesi de gula, chafurdavam a cara no prato, já sem paciência, para a porção que a colher podia oferecer. Metiam as mãos na panela, brigavam por cada pedaço. A anfitriã disfarçava o orgulho e a vaidade que lhe causava aquela cena, e não se prestou a responder a nada. Mesmo que respondesse, já ninguém a escutaria, porque se havia formado uma confusão violenta e ruidosa em volta da panela, por um pedaço maior de carne submerso em caldo e batatas. Esmurravam, esbravejavam-se entre si, e naquela confusão dos homens, as crianças fugiram assustadas. Por fim, o mais forte deles, intimidando aos demais, retirou seu prêmio. Mergulhou as mãos enormes na panela até os pulsos. E ao tirá-las de lá, fez submergir, trazendo à vista de todos, uma cabeça. O homem soltou-a como se tivesse tomado um choque elétrico. E desse choque, compartilhado por todos, despertaram daquele comportamento selvagem, horrorizados. O horror de descobrir o que haviam terminado de comer foi demais para eles, que, enlouquecidos, fugiram pela estrada, desembestados, até se perderem em sua própria insanidade. Perambularam como andarilhos até a morte. A cozinheira, inconformada com o desfecho do seu prato triunfal, saiu para os fundos da casa procurando as crianças, mas só encontrou a machadinha. Ela mesma havia deixado lá fora, mais cedo. Recolheu-a e continuou a busca pelos meninos. Entretanto, antes mesmo de chegar a avistá-los, um relâmpago clareou o céu de ponta a ponta e um poderoso raio, atraído pela lâmina do machado, atingiu a viúva, fulminando-a. Escondidos, os meninos viram quando uma sombra levitou de sobre o corpo dela. Uma sombra com uma machadinha se ergueu e se pôs de pé ao lado do corpo da morta. Eles então fugiram em busca de ajuda e foram acolhidos em outra fazenda, onde contaram a parte que sabia dos acontecimentos daquele dia. A história completa foi deduzida em uma investigação pelos anos seguintes. As crianças nunca mais voltaram àquele lugar, foram adotadas na fazenda que os acolheu, onde finalmente passaram a ser amados e protegidos. Com o passar dos anos, a fazenda foi vendida para a prefeitura, que a transformaria no mercado municipal, onde o espírito amaldiçoado seguiu habitando. Eventualmente, era vista com a machadinha e com a mão cobrindo o rosto, finalmente consciente de seus erros e condenada a vagar para sempre, arrastando aquele machado, até que alguém se apiedasse dela e intercedesse junto à misericórdia divina pelo perdão de suas monstruosidades. Mas as suas aparições só têm mesmo causado terror e mais mortes ao longo dos tempos, sem nenhuma chance de redenção. O mercado municipal tinha mais de um século quando foi fechado, por isso o chamavam de Antigo Mercado. Mas o novo teatro está prestes a ser inaugurado, e que vem o espetáculo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, dá like. Obrigada e até a próxima!